Como publicar livros de forma independente e ganhar em dólar por eles. Olá, eu sou a Mari, sou artista, designer e autora brasileira que mora nos Estados Unidos. E nesse vídeo nós veremos sobre o que escrever, qual app gratuito usar para diagramação, como publicar no mundo todo de forma independente e como receber em dólar por isso. E não, eu não estou vendendo curso. Eu não sei como fazer isso, eu acabei de começar no YouTube, então bora pro vídeo. Então vamos começar pelo difícil, que é sobre o que escrever. Aqui eu vou trazer algumas ideias que eu tive durante a escrita dos meus livros. Talvez esses temas te ajudem a inspirar nos seus livros. O primeiro é o que você quer ser quando crescer? Ou melhor, quais são os seus objetivos como ser humano, como pessoa? Acho que esse é um bom ponto de partida para você escrever um livro. Às vezes o seu objetivo pode ser o objetivo de mais alguém. Por exemplo, eu quero muito ser mãe um dia. Então eu fiz um livro de como eu quero ser uma mãe, qual tipo de mulher mãe eu quero ser. Então eu parei para pensar na minha mãe, em coisas que eu lembro da minha mãe. Toda pedrinha verde que eu vejo, eu lembro dos olhos da minha mãe. Eu pensei então, eu sempre uso essas botas de cowboy, as botas texanas. Então talvez quando eu tivesse uma filha e ela realmente gostasse de mim, talvez ela também queira usar botas de cowboy. E então surgiu a ideia desse livro, que se chama As Botas da Mamãe. O que você quer ser um dia? Tanto de profissão, tanto de caráter, talvez um sonho de infância. Você pode transformar isso numa jornada de um personagem e virar um livro. A segunda ideia são acontecimentos reais de pouco impacto. Seria algo mais cômico, então aquele escorregão na rua, trombada com alguém, deixou cair algo da janela lá de cima e acertou sei lá quantas pessoas e foi algo engraçado. No meu caso, uma aranha subiu o meu moletom enquanto eu tocava cello e eu fiquei desesperada, me debatendo e imaginando aranhas imaginárias por todos os lugares por uma semana. E no fim, virou o livro A Menina e a Aranha Acrobata. Por que são histórias de pequeno impacto? Porque essa história não mudou a sua vida. Ela simplesmente foi engraçada e marcante. E aquelas histórias que você conta num jantar em família e todo mundo ri. Pode acabar virando um bom livro. Mas agora uma ideia são os acontecimentos reais de grande impacto. Histórias emocionantes que realmente mudaram o lugar onde você está hoje ou onde você estaria. Um exemplo de como eu transformei isso numa história no livro Vovô Fadide. Foi a história da imigração dos meus bisavós sírios para o Brasil, por novas oportunidades de trabalho, para educação e liberdade religiosa. Ou seja, eu não estaria aqui hoje se não fosse essa história. Então é uma história de grande impacto. Com certeza deve ter alguma história assim sobre a sua vida, sobre seus antepassados, ou até de conhecidos seus, uma história que marcou e mudou a vida de alguém. Essas são histórias que dão ótimos livros e que enchem o coração de emoção. O último tópico, normalmente, ele alcança uma comunidade mais específica, que seria sobre a sua fé, princípios, doutrinas, sua religião, suas crenças. No meu caso, eu sou cristã e filha de pastor, então eu tenho muita experiência na parte da vida pastoral e do ministério do meu pai, que acabou gerando esse livro, o Livro da Sabedoria, que não foi só inspirado no meu pai, mas em vários pastores que acabei conhecendo pela vida. É um livro onde uma coruja sempre aconselha os outros animais do bosque com o seu livro da sabedoria, mas de vez em quando essa coruja também precisa ser pastoreada, porque afinal, o pastor e todo mundo da igreja são seres humanos. Bom, nesse caso, são animaizinhos do bosque. Então, no que você acredita? Qual é a sua religião? Qual é a sua fé? Você pode transformar isso num livro e falar sobre isso para outras pessoas. Essas são algumas ideias para você escrever o seu livro, porque para publicar o livro, você tem que ter um livro. Ok, eu já tenho as histórias. E na hora de desenhar? Calma! Aqui você tem 1 bilhão de estilos para seguir. E às vezes o seu livro não vai ter imagens. Pode ser um livro-texto. Seu livro pode ser só imagens, como um mangá. Eu proponho que você tenha ideias batata. Ideias que você não consegue ver, mas elas estão crescendo. Quando eu era designer de jogos, eu fazia os personagens. Nossa, como complicavam etapas e muitos conceitos dentro de um personagem só. Às vezes as coisas são mais simples. Todos os meus personagens foram ideia batata, uma ideia que estava no fundo da cabeça crescendo e que do nada eu desenhei no papel. Você faz uns ajustes aqui e ali e pronto, você tem um personagem com a sua personalidade. Vou mostrar os meus desenhos, acho que vai ser mais fácil de explicar. E sim, você vai ter que desenhar bastante. Uma pilha gigante de papéis.
Bom, depois que você já tem alguns esboços em guardanapos, papéis, bilhetes, ou seja, várias ideias que chegaram e você registrou na hora, pegue essas ideias e tente organizá-las. Tem um negócio no desenvolvimento de jogos que se chama papel modelo. É um papel que tem o seu personagem, no máximo dos detalhes, com algumas expressões, texturas, e pode ser complexo ou simples, como o meu. Aqui tem um outro exemplo do Estúdio Ghibli para você, de uma pessoa boa de verdade. Esse papel serve de referência enquanto você desenha todas as cenas do livro. Para ajudar no planejamento das cenas, você pode fazer um storyboard, que são esboços que ajudam a você a visualizar melhor quais as cenas que você vai desenhar. Eu pessoalmente não planejo muito. A maior parte das vezes eu já tenho a ideia na cabeça e vai fundo, desenha e vê o que acontece. Essa parte do vídeo realmente é para te dar ideias e inspirações. No livro da aranha, meus desenhos foram bem mais simples. Usei todos os fundos com papel colorido. Já nas botas da mamãe, eu precisei de um planejamento maior. Os personagens tinham formatos mais complexos, mãos com formato mais claro. Personagens assim dão um pouco mais de trabalho porque você tem que manter o mesmo padrão e qualidade. Já no livro da sabedoria, eu tive mais problemas para desenvolver o personagem. Essa corujinha aí me deu muita dor de cabeça. Já o esquilo eu acertei o formato de primeira e já fiquei feliz. Aqui tem a primeira ideia da coruja e a última ideia da coruja, e entre essas duas corujas tem umas 20 corujas. Mas de novo aquilo que eu falei. A corujinha final foi a coruja mais simples. Eu estava botando detalhes demais. Mas agora chegou a grande hora. Hora de falar de mangiare. Hora de falar de dinheiro, bambinos. Para você publicar os seus livros de forma independente e ganhar em dólar, você tem que publicar eles na Amazon. Eu vou explicar passo a passo de como fazer isso. Para você colocar essas informações juntas, eu recomendo que você use o aplicativo Figma, que é gratuito e é muito tranquilo de você botar todos os formatos que precisa, botar as imagens em melhor qualidade e baixar os PDFs. Na minha opinião, não existe outro aplicativo da Adobe melhor do que esse, e eu já falei que ele é gratuito. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Nesse aplicativo você coloca suas ilustrações e o seu texto juntos em algo que se chama diagramação. Existem muitos tutoriais de como utilizar o Figma na internet, inclusive eles têm o próprio canal deles, mostrando como utilizar a ferramenta. Já viram que eu sou muito fã. Depois que você organizou o seu arquivo, existem várias plataformas que você pode distribuir o seu livro. Eu pessoalmente recomendo que você inicie pela Amazon e depois vá para outras plataformas como a Barnes & Noble, por exemplo. Queridos, eu não estou só falando de livro digital, estou falando de livro físico. Sim, a Amazon imprime livro físico, capa dura, capa mole, capa tudo. A Amazon distribui para a Ásia, ou seja, se você está escrevendo um mangá, você vai poder lançar ele no Japão. Manda para a Oceania, manda para a Europa, manda para a América do Norte, mas não manda para a América do Sul. Eu sei, isso é muito decepcionante, mas você vai conseguir ganhar em dólar mesmo assim. Primeiro, crie o seu perfil no kdpamazon.com e clique no botãozinho amarelo Create. Nesse caso, eu vou só editar um livro que eu já publiquei. Você começa com os detalhes sobre o seu livro que vai aparecer na loja. Idioma, título, autor, descrição, faixa etária, palavra-chave. Capriche muito nessa parte porque é onde você põe informação para o seu livro ser encontrado online. Aqui você também escolhe qual vai ser o país de maior distribuição do seu livro. Ou seja, se o seu livro é em inglês, distribua principalmente em países que falam inglês. Mas aí se lança na França, na Itália, no Japão, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, aí você escolhe o que acha melhor para você. Essas informações todas vão para o seu copyright, feito pela Amazon. Então isso cria o seu copyright do seu livro, registrando o seu livro e tem a data de publicação do seu livro, que é muito importante para proteger o seu trabalho. Quando você manda para algumas editoras publicarem seus livros, eles pedem o seu PDF inteiro. Se você tem o trabalho publicado, não tem como eles roubarem seu trabalho, porque você tem as provas de que você publicou primeiro. Vamos para a parte que você finalmente envia o seu trabalho. Aqui você cria o número de registro do seu livro, ou seja, aquele código de barras do seu livro. Aqui nós chamamos de ISBN, eu não sei como seria no Brasil. Você só clica aqui e assina. Você pode tirar esse código a qualquer momento, mas ele mantém a sua obra segura e mostra por onde ela está pelo mundo. Então você fala a qualidade de impressão, impressão colorida ou não, tamanho do livro, se vai ser opaco ou não. Faz o upload do seu PDF do livro, upload da capa, ou você faz a sua capa aí
no editor deles mesmo. Muitas pessoas publicam livros com imagens feitas de AI, então aqui espero que você informe que o seu livro não é feito de AI, que você tenha realmente feito ele. Visualize o seu livro para impressão, e aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, que é a precificação. A Amazon permite que você peça cópias de autor que custe apenas o valor de impressão. Mas para venda, a maior parte do valor do livro vai para a Amazon e para impressão. Então, por exemplo, este livro eu estou vendendo por $14,98. O mínimo do valor dele tem que ser $9,68 para que eu tenha lucro nenhum. Então, nesse valor de $14,98, eu tenho $3,18 de lucro. Em reais, isso vale muito a pena, porque dá quase uns R$17 de lucro por livro. E aqui abaixo mostra a conversão do valor do seu livro em todas essas moedas de outros países diferentes. Então você publica e o seu livro aparece assim na Amazon. Lembrando, se alguém compra esse livro, ele vai receber um livro físico, impresso. Isso não é livro digital. Outra coisa legal também é que você vai ter o seu perfil de autor na Amazon, que as pessoas podem seguir e receber notificações sobre seus novos lançamentos. O que também pode ser usado como portfólio na hora de aplicação de trabalho, por exemplo, na área editorial. É isso, gente. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Eu sei que é muita informação, mas eu tentei ser o mais compacta e direta possível. Se inscreva e até mais!